Ora bem, muito boa tarde a todos. É com o maior gosto que lhes dou as boas-vindas a esta sessão de apresentação seguida de um debate, tal como está no programa. Queria apenas, mesmo antes de começar, fazer uma pergunta dirigida aos presentes e depois, sobretudo, àqueles que virão compor a mesa. É que a sessão está, ou irá ser, se concordarem, filmada. Se alguém tiver alguma objeção em relação a isso, eu começo já por avisar, porque não queremos estar a incorrer em riscos de, contra a vontade, filmar alguém que o não queira. Ninguém se manifesta. Ninguém se manifesta, deduzo que não há problema. Peço desculpa, mas esta era uma nota que eu tinha que deixar prévia, uma nota prévia que eu tinha que deixar. Ora bem, partindo exatamente do princípio que a inauguração, digamos assim, desta última parte do primeiro dia de trabalhos de hoje, deste Congresso, que aqui se realizou, tem a ver com a apresentação do livro que nós temos aqui ao lado e sobre o qual a professora Ana Paula Avelar nos irá falar. Eu queria exatamente por dizer breves palavras sobre a apresentadora deste livro. Ana Paula Avelar é professora associada à Congregação da Universidade Aberta, é investigadora integrada do CHAM. Devo também dizer, e aproveito para acrescentar isso, eu hoje estou aqui na qualidade não só de subdiretor do CHAM, mas em representação do diretor do centro, o professor João Paulo Oliveira Costa, que não pode estar presente, e do professor Dr. Francisco Caramelo, diretor da faculdade. Ambos me pediram para os representar aqui hoje e saudar todos, portanto, com essa intenção. Relativamente, então, à minha colega do CHAM, Ana Paula Avelar, posso dizer que ela participou já em vários projetos nacionais e internacionais, todos também subsidiados pela União Europeia. É autora de vários ensaios e de livros na área dos estudos históricos, asiáticos e cultura portuguesa. E é uma pessoa que tem algumas obras de referência que muitos de nós certamente conhecem, sobre, por exemplo, Fernão Lopes de Castanheira, cronista do governador Nuno da Cunha, Visões do Oriente, Formas de Sentir de Portugal no século XVI, que foi editado pela Colibri, Figurações da Alteridade na Cronística da Expansão, portanto, tudo isto tem a ver, obviamente, com as suas áreas de especialização nas quais tem trabalhado, e também tem orientado teses e dissertações e é membro de várias academias, tendo neste momento em preparação uma edição da obra de Fernão Lopes de Castanheira. É hoje, exatamente, a pessoa que vai dar o prazer de apresentar o livro Martinho Lutero, Diálogos, Tensões, Impactos. Muito obrigada. Espero que me estejam a ouvir, mas a minha voz também é suficientemente audível. E eu hoje estou aqui e vou falar, não no plural, mas estático, mas no plural editorial. Portanto, enquanto pertencendo a uma equipa que ao longo de algum tempo acompanhou este projeto. Eu vou-me socorrer das minhas anotações, porque dessa forma não fugirei do núcleo e, fundamentalmente, porque depois temos a nossa mesa redonda e penso que será nessa altura que o debate será mais aceso. Aliás, a perspectiva deste livro é exatamente refletir e debater sobre um tema que consideramos que é um tema atual e que marca os nossos dias de hoje. Portanto, para nós, lá está o meu plural, mas estático, é um prazer em finalmente vos apresentar o nosso livro Martinho Lutero e Portugal, Diálogos, Tensões e Impactos, em cuja coordenação científica participei, com os meus estimados colegas, que aqui estão também a acompanhar-vos, a colega Edith Martins Alberto, a Margarida Sá Nogueira Lalande e o Paulo Catarino Lopes, que também já ouvi por aí. Ora, desde já nós agradecemos a todos os que tornaram possível este momento, nomeadamente e muito em particular à Associação de São Bartolomeu dos Alemães de Lisboa e à Igreja Luterana de Portugal, cujo apoio financeiro permitiu avançar nesta publicação. À editora Humos, pelo bonito objeto que aqui, bonito, estas são palavras minhas, mas penso que vocês de certo as seguem,
pelo bonito objeto que nós temos aqui e para que este objeto também se concretizasse, para além do trabalho de vários colegas, o acompanhamento que graficamente foi feito pelas colegas do CHAM, portanto, que também aqui estão presentes no sentido, pelo menos, em espírito. Aos autores e a todos os colegas que com toda a sua energia e empenho, e esses também, não deixaram cair este projeto, muito lhes agradecemos. Permitam-me ainda aqui uma palavra muito particular às colegas Edith Alberto e à Margarida Lalande, que iniciaram exatamente esta aventura, desafiando-me, que há uns tempos atrás, não muitos porque nós continuamos muito jovens, para as acompanhar desde o primeiro momento. O seu entusiasmo, que se tornou depois todo nosso, congregou-nos a todos para esta empresa. Esta é uma, se não a primeira publicação, eu não quis aqui dar a primazia, mas é realmente a primeira publicação em língua portuguesa que surge depois do surto evocativo de 2017, em que, de um modo mais ou menos reflexivo, se revisitou o momento da apresentação das 95 teses de Martinho Lutero em Wittenberg no distante ano de 1517. Nessa altura, 2017, desmultiplicaram-se eventos e saíram, até sob a forma de livro, abordagens muito diferentes sobre este marco histórico e sobre o seu direto protagonista. Assim, quando se pensou organizar um colóquio internacional em torno exatamente desta temática, importava escolher um percurso que revisitasse a nova configuração, e foi esse percurso que se escolheu, a nova configuração religiosa e política que então se abriu para a Europa. Partimos da ideia de que o que aconteceu em 1517, com a apresentação das 95 teses por Martinho Lutero, e todos os movimentos de mudança e contestação daí decorrentes, foi um dos motores de mudança de então, continuando nos nossos dias a participar no desenho, no redesenho do nosso mundo ocidental. Assim, ao longo de 4 dias, a 19 e 20 de junho de 2017, em Lisboa, e a 22 e 23 de junho na Ribeira Grande, portanto, São Miguel Açores, debatemos a temática Martinho Lutero e o novo rosto político e religioso da Europa. Este livro, que tenho aqui na minha mão, resulta da reflexão então desencadeada, formulando-se os nexos que então se evidenciaram ao analisar a ação de Martinho Lutero e todas as redes tecidas em e com Portugal. Retomo, por isso, algumas das linhas da introdução. Não vos quero cansar muito, mas penso que é importante assinalá-las. Evidenciando-se as mutações que foram ocorrendo no universo espiritual e material, muito em particular político e social da nossa modernidade, desocultam-se, neste livro, diálogos, tensões, impactos e repercussões no património construído. Os diferentes autores desocultam faces distintas do modo como se consubstanciou e permaneceu este legado. As abordagens são multidisciplinares, cruzando-se análises plurais a partir de hermenêuticas disciplinares próprias, as quais passam pela teologia, filosofia, história, literatura, arte e património. Isso é também uma inovação que nós aqui temos. Assim, e visando um olhar múltiplo, tomou-se como primeiro tópico agregador deste percurso de mudança histórica os diálogos. Na primeira secção, parte-se das questões em torno de Lutero e a cruz, raízes, chave, hermenêutica e posteridade de um tema teológico, para passar a uma visão da presença do luteranismo em Portugal, das origens à atualidade, sinalizando-se reflexos da cisão luterana em legislação diocesana católica. Ainda nesta mesma primeira secção, e indagando o resgate dos artefactos clássicos
por personalidades como André de Rezende e Dom Teotónio de Bragança, surge o ensaio intitulado Lost in Translation, Antiguidades, Reforma e Contra-Reforma, Reflexões sobre o caso português. Prosseguindo a leitura de possíveis encontros, examinam-se os diálogos entre Martinho Lutero e Damião de Góis, ou, como as impressões de um encontro marcam a historiografia de um tempo, revela-se Dom Frei Agostinho de Jesus e a arqueologia da cerimónia da entrada em Portugal, representações, poderes episcopais, cerimonial, e prescrutam-se os primórdios da presença protestante na ilha de São Miguel no século XIX. Numa época de tensões, e daqui a pouco se calhar vamos falar delas, escolheu-se esta temática, tensões, como segundo tópico problematizador da presente análise. Nesta segunda secção, procuram-se as tensões e sentidos na consciência europeia de 1532 a 1536, não deixando de se ter em atenção estudos de caso, como os 2 capítulos da tolerância e intolerância religiosas na Transilvânia, séculos XVI e século XX, ou resistência e contemporização, tensões políticas na implementação da Contra-Reforma no Estado da Índia, 1557, 1580, ou ainda, e por não terem outro remédio, o resgate de cativos luteranos em Argel, como condição para a libertação dos portugueses. Espaço de tensão é igualmente a simbólica em torno do diabo, pelo que tomar o diabo em perspectiva, visões de Lutero e da Igreja Católica acerca da figura do demónio, foi igualmente um dos nossos vetores de interrogação e que aqui o encontro. Na terceira secção deste estudo em torno das reformas de um tempo, desocultam-se impactos em diferentes geografias. Assim, para além da análise de impactos do luteranismo no Império Português, a Ásia e o Brasil 1520-1580, indagam-se as reformas no século das reformas, os franciscanos em Portugal depois de 1517. Por outro lado, vislumbram-se as representações de Lutero em porcelana chinesa do século XVIII. Temos ali uma porcelana que bem nos tem atemorizado aos dois. Como eu estava a dizer, e procura-se reconstruir a imagem de uma comunidade através do ensaio. Desculpa de interromper, atemorizado no sentido de preservação. Mais nada. No sentido de preservação. Desculpa. Não, exatamente. Tem toda a razão, João. Ora, estava eu então a falar, e depois das nossas... da porcelana, das representações de Lutero em porcelana chinesa do século XVIII, e também que se procuram exatamente, ou que se procurou, procura-se reconstruir a imagem de uma comunidade através do ensaio And That All Seemed to Be a Bad Christian, How the Image of the German Community in Portuguese Territory Changed Between the 15th and 16th Centuries. Ainda nesta terceira secção, desenvolvem-se outros estudos de caso e eu vou, de certa forma, enunciá-los, alguns desses títulos. Aliás, um parênteses para vos dizer que este trabalho, ou melhor, que este livro tentou exatamente fazer desde aquilo que era panorâmicas, contextualizações mais gerais, que foram abordadas ao longo exatamente desta temática, que foram debatidas naqueles dias e que os colegas depois, e que nós todos depois refletimos sobre esses mesmos debates e essas mesmas interrogações, que a par exatamente de grandes, pequenos, complexos, tentámos exatamente também incorporar estudos de caso que num e noutro momento, numa e noutra área de especialização se tornavam paradigmáticos ou pelo menos eram vetores de análise possíveis. E portanto, como eu estava a dizer, alguns exatamente desses estudos de caso que nós temos na terceira secção foram e são e cito, digno de favor por deixar a seita dos erros em que seus pais o haviam criado, a questão do luteranismo nas habilitações para familiar do Santo Ofício, o livro como veículo de difusão do luteranismo, o Leonês Gaspar Tercel na Inquisição de Lisboa, ou ainda a Irmandade de São José dos Pedreiros e Carpinteiros de Lisboa, a feição religiosa de uma instituição corporativa na Idade Moderna. Enquanto estas foram linhas de releitura e análise sobre as mudanças de tempo,
onde diálogos, tensões, impactos congregam interrogações e reflexões, a quarta e última secção aborda diferentes repercussões no património construído, como seja o descortinar, o defender almas e corpos nos Açores 1534-1600, arquitetura, urbanismo e fortificação. Para além desta última abordagem, revelou-se igualmente como os encontros entre Dürer e Martinho Lutero se materializaram ainda num tópico específico, o das fortificações. E, portanto, temos exatamente um ensaio que trabalha Between Castles and Bastions, Dürer, Luther and the Circular Fortification. Fecham-se estas linhas de revisitação de um tempo com o modo como o convento de Nossa Senhora da Quietação das Religiosas Flamengas em Lisboa ou a arquitetura como forma de combate religioso. Eu não quis aqui deixar de passar e de vos mostrar todas estas linhas de reflexão que foram sendo, esta miríade de reflexão e de que forma é que nós nestes debates encontramos conjugações e se encontram diálogos. Enfim, consideramos, e de novo o plural majestático, não o meu, mas de todos nós, que através do exercício da multidisciplinaridade se estabeleceram outros novos pontos de partida e se tornam presentes e futuros possíveis textos e contextos investigativos. É, aliás, a nossa grande esperança e é esse o nosso grande alento neste projeto. É na polifonia de um tempo longo que vos entregamos para vosso deleite na sua leitura, assim o esperamos, foi nosso deleite também, o nosso, que agora é vosso, Martinho Lutero e Portugal, diálogos, tensões e impactos. E deixo-vos com ele. E eu então iria começar por apresentar, fazendo por ordem alfabética, parece-me que é aquela que fará mais sentido neste momento, todos os intervenientes na mesa redonda que se vai seguir. E começo precisamente pelo professor Alexandre Brito Palma, que eu pedia para vir aqui para a mesa, pedindo-lhe... Sim. Particular cuidado. Exato, particular cuidado. Depois alícias. Exatamente. O professor Tu Vilares, que também faria o favor de se vir sentar aqui, mas pode passar por este lado se quiser. Margarida Sá Nogueira Lalande, minha caríssima colega, talvez. Vamos ficar já nesta, não é? Certo. E por fim, last but not least, Stephen Tix, por favor. Ora, muito bem, eu começaria exatamente por fazer algumas notas introdutórias em termos dos participantes, portanto, nesta mesa. Fiz a apresentação, como disse, por ordem, portanto, como é que se chama? Ordem alfabética, peço desculpa, mas iria agora só dizer algumas notas a propósito exatamente de cada um dos intervenientes nesta mesa redonda. Portanto, o professor Alexandre Brito Palma, que está ali à nossa direita, é professor da Universidade Católica, onde fez o seu mestrado e onde se licenciou, mas depois doutorou-se em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. No seu regresso a Lisboa, voltou, digamos, à casa-mãe, à Universidade Católica, onde é professor auxiliar e investigador do Centro de Investigação e Teologia e Estudos de Religião. É ainda membro da European Society for Catholic Theology, da equipa formadora do Seminário dos Olivais, da redação da revista Comúnio e do Seminário de Jovens Cientistas da Academia das Ciências de Lisboa. Está apresentado o nosso primeiro interveniente neste painel. Quanto ao segundo interveniente, fez a sua tese de doutoramento em História para a Faculdade de Letras da Universidade do Porto
e com o título de Congregações Religiosas em Portugal, 1901-1926. Sendo coordenador e investigador do Centro de Estudos Interreligiosos e Turismo, do ISLA, Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, e investigador no CEPES da Universidade do Porto. É também, o professor Artur Vilares é também docente de História e Cultura Portuguesa e do Património Cultural na licenciatura em Turismo, também exatamente no ISLA, e ali também diretor de pós-graduação em Informação Turística e Património. Graduou-se, por fim, em Teologia pelo Instituto Concórdia de São Paulo e é fundador e presidente da Igreja Luterana em Portugal desde 1997. É autor de um livro que se chama, precisamente, Lutero, As Portas do Paraíso, que foi editado pela Vega em 1983. A minha querida colega Margarida de São Carlos Lalanda é doutorada em História da Cultura e das Instituições, é professora auxiliar na Universidade dos Açores, é membro integrado do CHAM, portanto, que aqui está hoje bem representado por vários elementos, é autor de diversos estudos sobre história da sociedade, da cultura e, muito em especial, da vida religiosa, tendo uma afinidade especial também com as clarissas, com os conventos femininos, e a sua tese de doutoramento, A Sociedade Micaelense no século XVII, Estruturas e Comportamentos, foi editada pela Fundação Carlos Gulbenkian e com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Tem vários trabalhos, várias obras publicadas ao longo destes últimos anos sobre estas temáticas, na qual é considerada também uma especialista. Por fim, e volto a dizer, last but not least, mas por ordem alfabética, é assim que calhou também esta sorte, Stefan Dix, que é portanto, da Universidade de Tübingen e que é um estudioso em questões de religião, de filosofia, e tenta-se doutorar portanto, nessa mesma universidade em filosofia, e é Research Fellow portanto, na Universidade Católica desde 2013. É também, para além de tudo, uma pessoa interessada por outras temáticas que também a mim me agradam em particular, como a figura de Fernando Pessoa, o movimento do Orfeu e questões culturais um pouco em torno destas temáticas, das quais é autor de capítulos de livros, de artigos e também de livros em publicações com Double Blind Peer Review. Apresentados que estão todos estes nossos participantes nesta mesa redonda, cujo leitmotiv é, de algum modo, precisamente o lançamento também deste livro, Martinho Lutero e Portugal, Diálogos, Tensões e Impactos. Eu começaria, muito naturalmente, por perguntar a todos qual o sentido, e pegando inclusivamente no próprio título, qual o sentido de pensar hoje Martinho Lutero a 500 anos de distância e pensá-lo particularmente no contexto português e no impacto que isso pode ter tido. Agradecia que, talvez pela mesma ordem com que foram apresentados, fossem expondo a vossa opinião. Começo por si, Sr. Professor Alexandre Palma. Antes de mais nada, compreenderão que que começo por agradecer o amável convite. Começo por saudar todos os meus colegas de mesa, nomeadamente também o nosso estimado moderador. Tentando, mesmo que de uma forma um pouco improvisada, vir de encontro à sua questão, diria o seguinte: não estranharão que, como teólogo, de alguma maneira eu reforce de alguma forma a pertinência de um certo olhar propriamente teológico sobre um conjunto de fenómenos, não apenas sobre, neste caso, grosso modo, o dossiê Lutero, mas creio que aquilo que aqui se ensaiou e que de alguma forma a professora Ana Paula
conseguiu documentar muito bem no volume e que reflete a experiência que tivemos já há não sei quanto tempo, há algum tempo, pronto, no nosso congresso, é exatamente o perceber como as teológicas não podem ficar de fora de uma interpretação que se queira compreensiva deste fenómeno ou de outros congêneres. Portanto, eu começaria por colocar aqui, talvez uma primeiro registro da minha resposta, que é há um certo tipo de fenómenos históricos, políticos, culturais, sociais, antropológicos, e podia continuar por aí além, onde a dimensão teológica, a meu ver, é constitutiva. A pertinência de continuar a estudar Lutero para mim, como teólogo, é porque, de facto, muitas das dinâmicas da modernidade e mesmo da contemporaneidade, em grande medida, não se explicariam plenamente sem o que eu chamo de forma genérica o fenómeno de Lutero. Eu, no meu texto, procuro, de alguma maneira, de forma muito sumária, tentar contextualizar, perceber que Lutero não é também um evento ex nihilo, isto é, ele acontece no confluir de dinâmicas que o precedem, mas obviamente existe um conjunto de uma história dos efeitos, de um musicista que chega até os nossos dias e que de alguma forma, depois, com certeza, na conversa acabará por aparecer, mas eu vejo que há muito ainda de ondas de choque na sociedade contemporânea que tem que ver com este passo da história. Muito obrigado, e daí exatamente a importância de nós estarmos a revisitar este tópico, com a premissa de que nós estamos a falar de uma coisa que ficou historicamente contextualizada e num nicho, e do qual nunca mais se fez, digamos, nenhum levantamento cultural, ou nunca mais ninguém o estudou, mas sim de alguma coisa que ainda hoje, como nós sabemos, é impactante, digamos assim, no contexto das religiões e no contexto dos cultos. Partindo do mesmo pressuposto, da mesma premissa. Muito boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar para já todos os que de alguma forma participaram na organização do Congresso há 2 anos, na organização desta publicação, na organização do evento hoje. Vão todos, de uma forma ou de outra, para que não fique ninguém de fora, não cito ninguém, mas incluo todos. Muito obrigado por esta iniciativa. E era um bocado nesta primeira participação, era um pouco o que eu queria dizer, era mais relativamente a algo que, confesso, me satisfaz imenso. Eu lembro-me que em 1983, quando, como há pouco referiu, publiquei um livro na editora Vega, uma biografia de Lutero. Na altura foi a primeira biografia sobre Lutero escrita em Portugal. Não teve assim muito impacto na altura, a iniciativa. Lembro-me de ter participado, ter ido assistir a uma noite, a uma conferência no Porto, que a própria Universidade Católica do Porto, ou o seminário do Porto, na altura, convidou o professor Gerhard Ebeling para ir falar sobre Lutero, e que eu me lembro não houve assim nada de mais de iniciativa. Portanto, o que me satisfaz hoje é que, de facto, ao fim destas décadas, na altura, os 500 anos do nascimento de Lutero, em 1983, não teve, de facto, impacto, mas a verdade é que, nos últimos anos, tem havido, efetivamente, um aprofundamento e um interesse cá em Portugal, estou a falar em Portugal, a nível académico, não é? Da investigação sobre Lutero. E, portanto, este congresso, e, enfim, vendo agora, com o livro já publicado, o conjunto das intervenções que aconteceram, me parecem extremamente interessantes, e o desafio que há pouco foi colocado de que, de facto, isto possa ser a primeira edição sobre esta temática, e, efetivamente, eu estou convencido que aquilo que nos últimos anos, finalmente, e eu digo este finalmente como quase com um alívio, né? Quer dizer, finalmente estuda-se Lutero em Portugal de uma forma já descomprometida, não confessional até, portanto, das mais diversas confissões e compreensões se aborda Lutero,
portanto, obviamente, cada um depois fará a sua abordagem. A mim interessa-me particularmente porque, no artigo que apresento sobre a história do luteranismo em Portugal, como eu digo no início, é algo um bocado temerário, enfim, mas ao mesmo tempo paradoxal, porque como nunca houve desde o início o luteranismo, de facto, fazer uma história de algo que nunca existiu é um desafio. Mas esse levantamento tinha que ser feito, é preciso fixá-lo e acho que é particularmente interessante integrar-se neste conjunto e permitam-me usar a expressão, de excelentes estudos que aqui se encontram, e isso só nos satisfaz a nós, a Igreja Luterana de Portugal, ter podido participar, enfim, com todo o gosto nesta edição, porque, enfim, é um tema cuja atualidade, e esta palavra atualidade é complicada, mas que a atualidade, de facto, continua a exigir e a identificar a importância de Martinho Lutero. Para já. Muito obrigado. Agora ia pedir exatamente à Margarida que nos falasse um pouco sobre esta questão, tendo em conta que, do ponto de vista histórico ou cultural, nós dizemos por brincadeira que és quase uma abadesa e, portanto, vamos ter uma leitura e uma perspectiva certamente diferente. Estou a fazer por isso. Portanto, Margarida. Sim, senhor, muito obrigada. Eu começo por saudar todos os que estão nesta sala e que tornam este teatro verdadeiramente público. Saúdo em seguida os meus colegas de mesa e o nosso presidente de mesa, o caro colega e amigo professor João Figueiredo Rego, e gostava de vos transmitir o gosto que tive em ter participado neste projeto dinamizado pela doutora Edith Alberto, que eu secundei e que depois foi também acompanhado pela professora Paula Lopes, pelo doutor Paulo Catarino Lopes. O gosto porque foi um desafio. Nós pertencemos a um centro de estudos chamado CHAM, que tem como linha de trabalho nestes anos a fronteira. O conceito de fronteira em termos culturais, em termos espaciais, em termos de atuação. E quando nós resolvemos fazer algo para fazer pensar sobre os 500 anos do início da cisão luterana, nós os quatro sentimos que isso era uma fronteira, que isso era uma reflexão sobre um marco. E era importante que acontecesse, porque nós nem sequer sabíamos bem onde é que este projeto nos iria trazer. Nós quisemos saber o que é que hoje, com os dados que temos, podíamos saber dentro da linha desta ideia de fronteira e o que é que aconteceu nestes 500 anos, sem ser numa perspectiva de história da Igreja. Interessava-nos muito mais, interessava-nos a história dos comportamentos da época e de agora. E depois ficámos francamente agradados com a diversidade dos resultados, dos contributos, do que houve nesse colóquio de há 2 anos, porque todas as pessoas que participaram fizeram um esforço enorme para tentar responder à pergunta que nós tínhamos colocado. O que é que a fixação das teses de Lutero e o processo daí decorrente trouxe na área que eu, tu, ele estudamos enquanto investigadores? E como a professora Paula Avelar acabou de apresentar, há de facto uma variedade muito grande. Segunda questão, porque me deu muito gosto também a fazer esta reflexão, não só participar no grupo que a dinamizou, como ter escrito com uma colega de outra universidade um texto sobre o que é que o impacto de Lutero terá tido em termos da própria organização da Igreja Católica que o combatia, foi em termos de história, professora de História. Não só nós nos vamos habituando a transmitir os temas, por vezes sem grande inovação, como nós vemos da parte dos nossos alunos, muitas vezes, uma certa, eu não direi apatia, mas talvez um conformismo, uma falta de ação. E de vez em quando é bom pararmos e ver, vamos pensar, o que é que isto tem de diferente, o que é que tem de novo? E, portanto, mesmo para mim, como professora de História, foi importante. E como investigadora, eu, de facto, estudo muito mais a perspectiva
de dentro do lado católico e numa área muito específica. Sair da clausura, ir para o lado de lá, não só dos muros do convento, mas, sobretudo, da própria sociedade que se dita, em termos dos séculos XVII e XVIII, e XVI, que são aqueles que eu estudo habitualmente, pelas regras religiosas e que tem separações profundas entre os vários espaços, seja em Portugal, seja nos espaços da expansão, consoante a tendência religiosa, isso também foi importante. Portanto, qual o sentido que fez para mim há 2 anos participar neste projeto? Qual o sentido de hoje estarmos a ver os resultados desta celebração dos 500 anos da tese de Lutero? Para mim é um sentido de maior completude. No fundo, é também uma fronteira para começarmos a avançar noutras áreas de conhecimento e interpenetração. Muito obrigado, Margarida. E mais uma vez ouvimos uma intervenção que também se pautou um pouco pela diferença, ou seja, que cada um dos intervenientes até agora deu a sua perspectiva e parece-me sempre de uma forma complementar e que nos permite ter uma percepção e uma visão de conjunto que vai ser agora continuada pelo professor Stefan Fix. Ok. Eu passo a palavra. Então, também, muito obrigado pelo convite e eu tenho que confessar, sou a única pessoa aqui nesta mesa que não participou diretamente neste projeto. Estou aqui em representação da Associação São Bartolomeu dos Irmãos em Lisboa. E já um pouco antes já ouvi 2 coisas muito interessantes sobre aquela associação. Li aqui no livro, através ao ouvi do presidente, que quero contar rapidamente. A segunda visão é que a Associação São Bartolomeu era originalmente, já existiu antes de Lutero em Lisboa e era antigamente, ou originalmente, uma associação católica e tornou-se, depois do terremoto, tornou-se uma associação protestante, pela simples razão porque os católicos foram todos na missa, durante o terremoto morreram todos e os protestantes não tiveram capela, andaram nas ruas e não morreram. Outra razão é que um pouco depois do Lutero, depois das teses, de facto foi uma associação católica, mas com a maioria dos membros protestantes, simplesmente para não criar muitos conflitos. A outra razão que realmente estou muito agradecido que posso estar aqui na mesa, vamos dizer, um pouco menos, ou quer dizer, até bastante triste, tenho a dizer, mas eu acho realmente que quero chamar a atenção e acho que é muito necessário de falar sobre aquele assunto, embora que realmente é um assunto bastante triste, que esta semana aconteceu aquele atentado ou aquela tentativa de um massacre contra uma sinagoga em Halle. E Halle tem uma universidade Martin Luther, com o nome de Martin Luther. E chama-se Universidade Halle-Wittenberg, Martin Luther. E não sei que realmente não quero fazer uma ligação muito direta, mas eu acho uma coincidência que o Martin Luther que também publicou muitos textos antissemitas e até especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, há um texto muito famoso de Thomas Mann, Alemanha e os Alemães, onde ele explica aquela ambivalência que existe, que os alemães têm em relação do Martin Luther. Num lado, sabem que Martin Luther era realmente o fundador, criador da língua alemã, e o Thomas Mann disse que há 3 gênios da língua alemã, que é Luther que criou a língua e depois há Nietzsche e o Goethe que aperfeiçoaram a língua. Mas no outro lado, o Thomas Mann também disse que há uma clara linha de luta até o Hitler. E este realmente é um assunto que não devíamos esquecer. E
eu realmente chamo a atenção para aquele assunto porque realmente aquelas coisas acontecem na Europa. Aquele antissemitismo é uma coisa muito presente na Europa que torna-se cada vez mais forte e eu acho que realmente se refletimos sobre a luta, também temos que refletir sobre este assunto e não podemos esquecer que realmente muitas pessoas pensaram que o Holocausto nunca mais vai acontecer. Há possibilidades que podem acontecer e eu acho que realmente neste sentido temos também a necessidade de ver aquela parte ambivalente luta e além de ser homogéneo em termos de teologia, em termos de língua também sempre existe aquela ambivalência. Obrigado. Muito obrigado. Lembrei-me e acho que também acaba por fazer um certo sentido referir aqui novamente a doutora Edith Alberto, que de algum modo também foi uma das almas máteres dessa organização e do livro, do Congresso, de várias outras intervenções, e de quem eu tive o gosto de apresentar na Assembleia da República um livro publicado sobre o terremoto de 1755. Fizemos essa apresentação no Palácio de São Bento. Precisamente porquê? Porque o autor dessa até aí obra, portanto, inédita, era precisamente um religioso que vivia no espaço conventual, onde depois, mais tarde, se constituiu o Parlamento Português, portanto, o Convento de São Bento. Não fazia a menor ideia, agradeço a informação, não fazia a menor ideia de que também, para além de todas as leituras que nós poderíamos fazer, o impacto também tinha sido sísmico. De algum modo, quando se falou aqui no que aconteceu e que explica que está na origem da formação de São Bartolomeu, da comunidade de São Bartolomeu, que começou como uma irmandade católica, e que depois acabou por, mercê de várias circunstâncias, se transformar, portanto, num outro espaço de culto com perspectiva completamente diferente. Isso leva-nos um pouco também a pensar, para além do impacto, 500 anos depois, daquilo que sucedeu nesse longínquo ano de 1560, o que é que nós podemos, de algum modo, quando hoje se fala tanto em comunismo, na aproximação e no diálogo interreligiões, na aproximação e até com consequências eventualmente menos previsíveis do ponto de vista, por exemplo, da própria Igreja Católica, onde não é segredo para ninguém, hoje em dia não há, digamos, uma visão de unanimidade perante muitos dos conceitos e das teorias que vão sendo lançados. Isso não confere também uma outra dinâmica à discussão do tema Lutero hoje, sendo que, como é religião de Estado em muitos países, em muitas zonas geográficas, e, portanto, com um impacto que é um impacto que é óbvio, notório, e que nos coloca perante inevitáveis comparações, porque, provavelmente, a Igreja Católica não... Nas últimas décadas e depois do Concílio Vaticano II, foi sofrendo mutações e alterações. Pensar de que forma é que nós podemos equacionar tudo isto, e embora este livro, ou esta obra, não seja muito direcionada para a discussão das questões teológicas, mas eu acho que elas são incontornáveis, acho que devemos refletir e também falar um pouco sobre elas, de que modo é que todo este melting pot cultural, religioso, se pode percepcionar, sobretudo, por aqueles que estão menos próximos, por exemplo, do culto, seja em que religião for, mas do culto tradicional. Como é que se pode fazer sentir e passar a mensagem de todas estas realidades que convivem no mundo de hoje, e como é que nós as podemos entender, compreender, explicar e dialogar? É uma pergunta um pouco generalista, em certa medida, e um pouco complexa, na verdade, porque
fui um pouco, talvez, impertinente ao colocar esta questão, mas é uma questão que eu tenho também, pessoalmente, o maior interesse, não só como historiador, como também pelas minhas próprias convicções e, portanto, acho interessante que nós abordemos esta questão nesta perspectiva de melting pot também. Mas eu seguramente tenho a impressão que aquilo que possa dizer não vem de encontro exatamente um bocadinho ao conjunto de ideias que lançou para a mesa e que obviamente muito agradeço. A primeira coisa, continuando um bocadinho até aqui o registro do nosso diálogo, e creio que também aquilo que interessa é, de alguma forma, podemos pensar também da atualidade daquilo que, desde há 500 anos, de alguma maneira... A primeira coisa que me ocorre pensar é que, quando estudamos aquele século XVI, o que nós verificamos é uma coisa que podemos verificar em praticamente todos os séculos, que é uma extraordinária complexidade do fenómeno cristão. Que em cada época, de alguma maneira, acaba por ter as suas materializações próprias de cada época. Até o Édito de Milão, com certeza, com um determinado contexto, depois, num certo período constantiniano, com outro, depois com o colapso da civilização romana ocidental, com outro. Podia continuar, mas o que... E agora isto estou, de alguma forma, a colocar a foice em seara alheia, de alguma maneira entrando no campo, realmente, dos historiadores. O que nós verificamos no século XVI, como no século VI, como hoje, é a extraordinária complexidade do que é o fenómeno cristão. E creio que isso é uma lição, neste caso agora volto ao século XVI, que de alguma maneira continua completamente atual. Completamente atual. A isto acrescento a própria ideia de que, e eu, salvo maiores esclarecimentos, estou profundamente convicto de que o século XVI não é o século da Reforma, é o século das reformas. E um dos problemas, às vezes, da hermenêutica destes processos é a sua não devida contextualização num conjunto múltiplo de reformas que está a acontecer no cristianismo, que, aliás, já vem a acontecer, não é desde o período da Baixa Idade Média, é, grosso modo, desde sempre. Porque, enquanto Lutero está na Alemanha com o seu trabalho exegético, depois eclesial, etc., temos na Espanha um conjunto de reformas ao nível carmelitano, por exemplo, a acontecer. Temos Inácio de Loyola entre Paris, Catalunha, Roma, a iniciar toda uma nova possibilidade de fisionomia cristã, que depois vai ter imensos correlatos alemares. Ou seja, só para dar alguns exemplos, Trento, em certo sentido, é mais um episódio de um cristianismo em permanente reforma. Eu creio que isso, de alguma maneira, é uma espécie de lição que o passado também diz ao tempo contemporâneo. Porque hoje o tal melting pot, visto a partir do cristianismo e do seu impacto na cultura e na sociedade, leva-me a dizer que ele não é menos complexo do que era naquela época, porventura é muitíssimo mais complexo. Pelo menos estes dois tópicos, depois, se a conversa para aí levar, não quero monopolizar a conversa. Não, muito obrigado. Depois podemos... E foi perfeitamente esclarecedor e acabou por ir ao encontro um pouco daquilo que eu queria, de algum modo, focar, que era precisamente esse aspecto. E introduziu muito bem, que é o do mundo em constante transformação, em constante mudança. E isso, os paradigmas vão-se alterando em todos os contextos e o caso do qual falou, e muito bem, explica-se, e explica-se certamente noutros contextos religiosos e não, que não só no católico. Porque ao longo realmente dos séculos existiram transformações que muitas vezes acabam por nos aproximar do tempo presente, fazendo uma reflexão sobre o passado, com pena também o digo, muitas vezes as pessoas não retiram as lições que deviam, isto é quase um lugar comum dizê-lo, mas não retiram do passado muitas das lições que deviam e repetem sistematicamente os mesmos erros, porque não aprendem, não entendem, acham que é um pouco um conflito geracional, anda um pouco também em torno disso.
Mas esta época, que é uma época de mudança e de constantes mudanças, também não é só na religião católica e na forma como se sente o catolicismo. É o também noutras confissões, noutras religiões, noutros contextos, como, nomeadamente, aqui se falou da questão luterana. Há também diferenças, há também adaptações, mudanças ao longo do tempo. Eles sentem-se mais, sentem-se menos, têm timings diferentes, têm cronologias de alguma maneira não coincidentes, porque vivem a sua própria percepção da realidade. Eu pensava que ainda ia sair daqui antes da meia-noite. porque enfim, pensei que era uma mera apresentação. Dizia algumas palavras simpáticas, não é? Mas depois, porque tudo que foi dito aqui e que supostamente ainda terá que ser dito, isto leva-nos longe. Mas não queria deixar de dizer neste momento o seguinte. Felizmente nós, enfim, a Igreja Luterana de Portugal, o luteranismo, o braço do luteranismo que eu represento e que esta Igreja representa, está fora, eu digo felizmente, está fora dos debates ecuménicos que não passam de diplomacia eclesiástica e entre o Vaticano e a Federação Luterana Mundial, digamos, aquilo que se chama o debate ecuménico. E eu digo isso, enfim, não estou a revelar nada, simplesmente estou, se calhar, a dizer uma coisa que não se ouve, porque as nossas televisões, à escala mundial, isto para não personalizar, mas à escala mundial, de facto, enfim, a questão, a ignorância da temática religiosa é um facto. Principalmente na nossa Europa, que até o Papa João Paulo II, há uns anos atrás, dizia que há novamente um campo de missão. Quer dizer, nós estamos, a laicização não é iniciada, enfim, já há algum tempo, mais nos países do que noutros, ou até os fenómenos mesmo dos países escandinavos, em que as igrejas, pelo menos até há pouco tempo, eram igrejas de Estado, não é? O caso da Igreja Anglicana, que é uma igreja de Estado, o chefe da igreja é a rainha, tudo isso é história. E, diria, são equívocos da história. Mas a história foi o que foi, não é o que podia ter sido. E, perante isso, a questão que eu acho que é importante, e foi por isso que eu, pessoalmente, acho excelentes muitos dos artigos que aqui estão, porque, de facto, de diversas origens dos seus investigadores, origens eclesiásticas, confessionais, mas o tema da investigação em si sobre Lutero é importante. Naturalmente, enfim, que muita coisa que é dita sobre Lutero, principalmente a partir do princípio do século XX, tem sido já, enfim, que era, enfim, antissemita, e o que não tem nada a ver com o antissemitismo atual na Europa, que é de outra origem, nomeadamente islâmica, mas a verdade é que nós temos, às vezes, alguma confusão histórica. Isto por nenhuma razão especial, falo muito particularmente da ausência de estudos, que eu penso que agora isto veio contribuir imenso, mas da ausência de estudos a nível das universidades sobre a temática da reforma. Eu digo isso, enfim, sem querer falar das universidades que não conheço, mas na universidade, enfim, de origem, por isso, a reforma não era estudada. Quando digo reforma, é a reforma luterana. Ela não era estudada. Passados estes anos todos, não é? Em 2017, algumas das comemorações que houve em Portugal era com confissões religiosas que comemoraram aquela data, 1517, mas todas elas rejeitam na totalidade a teologia luterana, tal como exposta no livro de Concórdia. E, portanto, há de facto muita contradição e, portanto, o tema seria não só apenas até à meia-noite, mas durante, enfim, talvez um outro colóquio internacional só para debater isto. As igrejas hoje, seja as tendências maioritárias centradas a nível da Igreja Católica Romana, ou da Federação Luterana Mundial, ou do Conselho Mundial de Igrejas, enfim, ou das várias organizações internacionais, confessionais, cristãs, muitas delas funcionam do ponto de vista
diplomático. O que é, digamos, eu lembro que há uns anos atrás o Yves Congar, um excelente teólogo, penso que jesuíta, o Yves Congar dominicano, alertava para o facto de, para a própria Igreja Católica Romana, alertava para o facto de estar a assinar demasiados acordos, porque se assinava um com os presbiterianos, depois um outro com anglicanos, depois outros com a Federação Luterana Mundial, de repente contradizia-se, ele alertava, não sou eu, era o Yves Congar que dizia isso de facto, e eu acho que isso é importante. Como eu disse no início, felizmente nós luteranos e o luteranismo confessional, digamos, conservador, que nós representamos, a palavra conservador é explosiva, mas do ponto de vista teológico é simplesmente uma fidelidade às fontes e à teologia luterana, tal como Lutero a expôs e os livros confessionais definem. Mas, de facto, é só a esse nível teológico que estamos a falar. Mas, de facto, hoje a questão que se coloca é se vamos analisar as relações entre as igrejas do ponto de vista diplomático, bom, então aí pode-se ver, mas eu penso que essa não é a melhor abordagem. A melhor abordagem, eventualmente, é esta que está aqui, em que, de facto, há imensas questões. Aliás, o seu texto é excelente, por exemplo, o da Teologia da Cruz, uma coisa central em Lutero, uma abordagem muito boa. Não estou a ajuizá-lo, estou a elogiá-lo. A ajuizá-lo não. Cada um escreve aquilo que é o seu gosto, o seu interesse. No meu caso foi tentar, enfim, algo que há imenso tempo eu gostava imenso de ter na minha igreja, digamos, um painel com André de Gouveia, Daniel Góes e toda essa gente. Mas, de facto, eu não tenho a certeza que algum deles tenha sido e, portanto, enfim, seria um bocado abusivo. Embora tenha lá o Daniel de Góes à espera. Mas, de qualquer maneira, penso que é isso que importa, do ponto de vista académico, do ponto de vista confessional. Bom, é evidente que o católico romano deve ser católico romano, o luterano deve ser luterano e por aí fora. E, portanto, eu acho que convictamente cada um na sua compreensão da fé, na sua compreensão confessional, inclusive no caso da Igreja Luterana, nas Escrituras e nos pais da Igreja, e, portanto, nesse sentido, penso que todo o contributo académico, e era esse que eu queria enfatizar, para não entrarmos em discussão confessional, que é totalmente, para mim, fora de questão, mas do ponto de vista académico, penso que é importante que pessoas de diversas origens confessionais trabalhem a figura de Lutero. E isto em Portugal, que realmente durante séculos, enfim, totalmente foi inexistente. Eu digo isso porque, enfim, já na altura do doutoramento, foi no ano 2000, e nos anos anteriores, conversando até com o orientador da tese de doutoramento, que era sobre congregações religiosas, ele me dizia, olha, você é a pessoa certa, porque não é católico romano, e que, portanto, é o certo para estudar uma temática que não é a sua. Eu acho que isso é importante, e, portanto, eu gostei imenso quando vi um texto sobre a Teologia da Cruz, e fui ver, e é pá, ótimo. E porque realmente acho que deve ser de forma descomprometida, digamos, sem teias de aranha, devemos tratar destes temas todos, assim como eu, enfim, tenho uma paixão, do ponto de vista da investigação histórica, pelas ordens e congregações religiosas, de repente ver outros autores de outras confissões religiosas terem também o interesse por investigar Lutero, acho que isso é ótimo. O resto, ecumenismo e tal, isso para mim é diplomacia, isso é um outro departamento. Também tenho opinião sobre isso, mas acho que não interessa. Para aqui acho que não. Enfim. Margarida, se tu não te importas, eu, na sequência desta intervenção, eu ia pedir ao professor Stefan Dix para intervir, porque me parece que há uma lógica sequencial e há pontos que se tocam e que podem ser mais úteis neste momento. Não te importas? Muito bem. Não, mas muito curto é que um pouco a seguir. Eu realmente também posso só falar agora neste momento um pouco da perspectiva, vamos dizer, alemã. E normalmente quando as pessoas falam da Alemanha, fazem sempre aquele erro, estão a dizer que a metade protestante e a metade católico, que isso não é verdade, que realmente tem 1/3
protestantes, um terço católicos e um terço, eu sempre estou a dizer ex-RDA, pessoas, mas são pessoas sem religião, um terço, realmente mais ou menos assim. Mas por acaso coincide com o antigo território da ex-RDA. E pronto, esse também é Wittenberg, na zona da ex-RDA. Mas é uma coisa interessante. Eu não sei se isso é uma interpretação minha ou é uma leitura, uma releitura demais de Max Weber, da Ética Protestante, o espírito do capitalismo. Ele disse que ele não se refere tanto ao Luther, mas ele é mais ao calvinismo. Ele fala mais neste texto mais do calvinismo, mas pronto, é praticamente aquela direção. E ele disse que aquela ética protestante depois está a perder o seu raiz religioso, com algum com o percurso do tempo que está a perder o seu raiz religioso. E o que realmente noto que muitas pessoas na ex-RDA são secularizadas, mas quando falam de si próprios estão a dizer, sim, eu sou um protestante cultural. O que significa um protestante cultural? Que é muitas vezes que tem alguns, vamos dizer, características, eu acho que estão a corresponder ainda com aquilo que o Max Weber descreveu como ética protestante. E eu não sei se eu não quero simplificar as coisas, mas no meu caso eu também sinto isso às vezes, aquela insistência que alguns mais às vezes têm quando tem um assunto, nós fazemos assim e são insistentes. Quer dizer, eu posso comparar isso com os meus colegas, com os meus amigos aqui em Portugal. Ok. Não, fazemos outra coisa e não há problema. Mas o meu irmão está insistente e quer sempre fazer e tem uma certa racionalidade que às vezes que está um pouco cansativo. E eu acho que os meus colegas ou meus amigos também acham que eu sou um pouco cansativo em alguns casos. Mas realmente é aquilo que eu estou a ver que eu tenho, embora não sei se é uma pessoa de ex-RDA, mas culturalmente é um protestante. E isso é uma coisa além de ser religioso, de forma protestante ou católico, também naquelas protestantes religiosos. E também quero só rapidamente referir-me mais uma vez ao texto de Thomas Mann. Ele realmente explicou uma coisa semelhante. Ele disse no caso de Luther, ou no protestantismo, há aquela coisa que ele fala do interior, de interiorização, mas do outro lado também uma coisa um pouco bruta, às vezes. E ele disse que se ele podia, ia preferir jantar com Leo X do que com Luther. Porque realmente acha Leo X, que é o Papa lá naquela altura do Luther, era dos Médicis e realmente era, em termos, gostou muito da cultura, a arte, o que Luther não tem tanto. E o Thomas Mann disse claramente, se tivesse a possibilidade, ia preferir o Leo X do que o Luther. Mas o Lutero tinha uma cerveja melhor. De certeza. Mas os copos de Leão X eram mais bonitos. Peço desculpa, Margarida. Não, eu acho que foi muito oportuno, porque eu ia mesmo dizer isso. É que na mesa há 3 pessoas que podem responder a noite toda sobre questões de teologia. Garantidamente eu não estou nesse grupo. E, portanto, a primeira parte da pergunta, que era em termos teológicos, não me sinto minimamente habilitada para responder. Era uma provocação que fiz a todos, igualmente. Mas essencialmente para o lado de lá, porque aqui deste lado a resposta não podia ser nada. Mas eu já te conheço bem. Mas houve mais 2 coisas na tua pergunta que eu apanhei. Se calhar houve mais, mas eu só apanhei 3. Primeiro era a questão teologal. A essa não consigo responder. A segunda era a questão da ligação religiosa a um poder político, a uma afirmação institucional, a uma opressão. Não disse esta palavra, mas estavas a entendê-la. Ou seja, quando a institucionalização
das regras derivadas de um conjunto de ideias de como atingir um objetivo superior se torna formato para as pessoas agirem. Eu estou-me a lembrar que neste livro nós também falamos disso. Nós falamos, por exemplo, de uma instituição que não tem nada a ver com Martinho Lutero, que tem a ver com o catolicismo, chamado Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Um dos textos é precisamente sobre a maneira como o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição vai agir sobre comércio de livros, sobre viagens de pessoas que tinham estado em zonas potencialmente contaminantes, de onde podia vir o contágio. E o que me pareceu importante nesse texto não é como é que institucionalmente esse princípio da perseguição, esse princípio da opressão, esse princípio do implantar à força, do perseguir o diferente, se aplicou aí, é mais como é que aquele livreiro concreto podia fugir, mais como é que a pessoa sobrevive nesse sistema. Portanto, eu vi também uma certa mensagem de esperança. E o terceiro ponto que eu encontrei na pergunta que foi colocada era, basicamente, este livro, que não é feito essencialmente sobre Lutero, mas sim sobre aquilo que só aconteceu porque tinha havido uma contestação fortíssima, uma cisão enorme dentro de um mundo que ainda gostava de se ver como unido, e que já não o era há muito tempo, e que foi mais alavancada em termos públicos, precisamente por Lutero e todo o processo que ele desencadeia. Como é que isso afetou o cotidiano? E eu acho que este livro fala disso, fala de pessoas. Tal como a questão que tu colocaste, que era, no fundo, o viver em ambientes onde é uma limitação, um conjunto de princípios que se quer que todos sigam, eu acho que isso responde. Porquê? Porque, no fundo, nós aqui encontramos como é que, no caso concreto, no viver cotidiano, mesmo na própria definição de regras de outros, aquilo que tinha sido posto em causa por Lutero, que depois foi continuado por outros, mas já tinha havido antecedentes, mas não com o impacto que Lutero teve, como é que isso foi sendo absorvido, como foi sendo integrado. Na investigação em que eu participei, como é que, numa diocese católica, neste caso em duas, há reflexos, isto é, será que falam exatamente dos temas de que Lutero falava? Nem nada. É como se não tivesse existido. Estamos a falar de uma época que estava a viver todas as consequências da cisão. Isto é, aquilo que nós fazemos é porque as coisas não estão bem, temos de as corrigir, mas não vamos falar naquilo que queremos evitar. Portanto, se não queremos que estas ideias se propaguem, não vamos ver se as pessoas estão a defendê-las ou não. Nem sequer falamos disso. Estamos no nosso processo de reforma, estamos no nosso processo de viver. Isto é, não sei se estou a ser suficientemente clara. A tua terceira pergunta, João, eu entendi que era como é que nós podemos, por um lado, querer desejar uma aproximação ecuménica e, por outro, sobreviver ou aceitar que haja sociedades que se tornam totalitárias, tendo por base questões religiosas. Eu acho que temos o exemplo das pessoas concretas, não tanto das instituições. Este livro foi muito menos sobre instituições do que sobre pessoas. Acho que é uma possibilidade de começarmos a avançar por aí. Não sei se respondi. Muito obrigado, Margarida. E lembraste-me a correspondência do Dom Vicente Nogueira com o Dom Vasco Luís da Gama, embaixador, quando ele lhe pedia especialmente para comprar livros proibidos e para os mandar para a sua livraria. Eu julgo que nós não temos, por questões de organização, muito tempo. São 7 horas, e tinha-me dito que 7 horas. Eu gostaria, e tal como já foi aqui referido, continuar a noite toda a falar, a fazer o papel de advogado do diabo, se me permitem a expressão, provocando. Foi um pouco, e por isso é que eu aceitei este convite para moderar este painel, exatamente com a mesma facilidade e liberdade dos inconscientes, porque eu não percebo rigorosamente nada de teologia, sou completamente outside nessas questões, e
aquilo que foi aqui já referido e que me parece de facto fundamental e muito importante é que isto possa ter servido de pretexto para reflexões que não sejam um ponto de chegada, mas um ponto de partida, do ponto de vista universitário, académico, científico, enfim, pegue-se nisto na perspectiva que se quiser, mas julgo que este poderia ser efetivamente um bom mote. A partir daqui, nós podemos continuar a trabalhar estas questões, se calhar com menos resistência intelectual do que às vezes fazíamos por questões que podem ser as mais variadas, mas tentando exatamente pegar em tudo isto e tentando compreender, explicar, inclusivamente fazer aquilo que durante muito tempo, e por isso já aqui foi feita essa referência, era matéria de que não se falava, de que se não falava, não existia. Do ponto de vista... Gostei particularmente da referência ao Damião de Góis, depois explicar-lhe porquê. Mas, acima de tudo, e é isso que eu gostava de assinalar, é que o colóquio que se organizou, o livro que lhe veio na sequência e provavelmente aquilo que poderá advir de tudo isto é certamente, ou será certamente, um motivo muito importante de reflexão e um motivo de contentamento para todos nós. Por essa razão, julgo que estamos também credores à Associação Sísmica de São Bartolomeu, peço desculpa, porque ajudou, de facto, também a materializar esta edição. E vou... A Igreja Luterana de Portugal, evidentemente, também. E é, de facto, um exemplo de como em conjunto se pode trabalhar para chegar a coisas que não nos indispõem, mas nos ajudam a refletir, nos ajudam a pensar o mundo, sobretudo numa perspectiva tão atual, em que me faz lembrar um escudo heráldico que eu vi no Rijksmuseum em Amsterdão, em que no escudo havia uma figura de um homem virado de cabeça para baixo, porque era a percepção que ele estava a ter do mundo naquele momento, era o mundo virado às avessas. E nós hoje em dia temos um pouco essa percepção de que estamos, como ao cavaleiro do escudo do Rijksmuseum, também a ver um pouco o mundo virado às avessas, e isso, todas estas questões são questões que nos ajudam a pensar e que nos ajudam enfim, a raciocinar e a problematizar até as coisas de uma forma diferente e com outra disponibilidade e com outro à vontade para, inclusivamente, ter o descaramento que eu tive de provocar aqui, como moderador, um conjunto de pessoas muito mais eruditas em todas estas matérias do que eu. E por isso eu dizia que espero que seja não um ponto de chegada, mas um ponto de partida que tenha servido precisamente para isso, chamar a atenção, dar um safanão, digamos assim, em questões que podem e devem e merecem ter o contributo generalizado de todas as sensibilidades, de todas as pessoas que tenham de facto alguma coisa de concreto a dizer sobre todas estas temáticas. Por isso eu acho que não só estão de parabéns os organizadores no colóquio à época, como os organizadores daquilo que foi materializado depois como resultado desse mesmo colóquio e que é este livro que hoje temos o prazer de apresentar e de pôr à disposição da comunidade académica, científica e de todos os interessados. Cumpre-me agora terminar a sessão agradecendo particularmente a todos os que estiveram presentes e que resistiram às minhas provocações e agradecer a todos os que fizeram questão também de estar aqui para assistir a esta apresentação e para colaborar connosco e muito particularmente agradecer à organização por todo o esforço que teve na preparação. Os convidados já exatamente agradeci. Os convidados eu já agradeci. Muito obrigado a todos.